Empresas vinculadas ao minério de ferro disparam. Vamos entender os motivos por detrás dessa alta e se essa alta tende então a continuar ou de repente reverter para uma queda. Vou dar aqui a minha opinião. Nós temos então por exemplo, siderúrgicas subindo aqui cerca de 1,5% aí aproximadamente, enquanto as mineradoras subiram mais, tem uma exposição maior ao minério de ferro. Então o minério de ferro está fazendo aí a alta das empresas. A gente vê a Vale chegou a subir 5%, subindo aqui 4,1%, enquanto a CS Mineração subiu 3,2%, né? E a Vale, ela teve aqui uma impulsionada ainda também por recomendações de compra. A Vale e a Bradespar tiveram aqui preços alvos corrigidos para cima, recomendações de compra, então o pessoal ficou animado, né? Por conta ainda da questão dos pacotes de estímulo da China, vão surgindo efeito e aí o pessoal vai cada vez ficando nesse negócio de animação. Tem que ter um pouquinho de cautela nesses momentos, né? Enfim, a gente vê então grandes altas, o pessoal já começando a precificar o minério de ferro a valores maiores também em 2024. Então a gente já entende que por detrás dessa alta está a China, aquela percepção que talvez chegou o momento da construção na China dar uma impulsionada. Então o aumento da produção na siderúrgica chinesa, a expectativa de recuperação sazonal da atividade de construção na China, deu essa impulsionada no minério de ferro, levando as empresas que têm um vínculo, aí, uma exposição direta ao metal, subindo também. Se você parar para perceber, não mudou nada, porque continua a área ali de construção da China um pouco preocupante ainda, né? Porém, o consumo do aço, do ferro ali, continua forte, então não mudou nada, mas aí o pessoal tá vendo que se mantém forte e vai animando, é meio que assim o mercado. Às vezes o pessoal entra numa euforia, né? Já dizia o Warren Buffett, o mercado é feito de humanos, às vezes eles jogam muito para baixo e aí acaba acontecendo essa recuperação. Mas será que tá caro? Eu acho que ele não tá caro, mas a gente vai ter que analisar também o contexto um pouco aqui, tá? Então eles vão lá e aumentam a projeção dos minérios de ferro, esperando que termine em $117 a tonelada no fim desse ano, 6% a mais do que a estimativa anterior, enquanto 2024 deve ficar de $110 a tonelada, 13% maior do que estavam esperando antes, e $105 a tonelada em 2025, 17% acima do que eles estavam esperando antes. Você viu que essa mudança aqui veio meio que rápido até, né? E eu já digo que o minério de ferro acima de $100 é fantástico para a Vale. Ainda mais se manter durante todo esse tempo, até 2025, isso é o tempo para a empresa continuar ainda melhorando a qualidade do seu minério. Você sabe que ela tem aquele minério ali de qualidade superior que vai ter um prêmio maior ainda. Então isso aqui dá tempo para ela ser muito lucrativa e fazer os investimentos que ela precisa fazer. Isso aqui seria fantástico para a empresa. E tudo que envolve a China é um pouco complexo. A gente sabia que hoje, à noite, ainda não chegou esses dados. Nós temos dados importantes da China. Vendas do varejo, taxa de desemprego, temos a coletiva de imprensa do DNE, temos produção industrial, temos uma série de indicadores saindo hoje. E antes disso, as ações já deram uma disparada aqui junto com o minério de ferro. Se a gente olhar os preços do minério de ferro, nesse último ano ele já subiu 21,3%. Inclusive, ele está acima do valor ao qual o JP Morgan está falando que vai fechar o ano ali em $117, né? Então ainda teria que cair um pouco, mas ainda assim, $117 é um número muito bom para o minério de ferro. Então se a gente vê aqui, ó, o range de $100 a 117 aqui, estaria fantástico se a Vale ficar oscilando nesse período até 2025, né? Ele falou, na verdade, 105, eu estou até arredondando aqui para 100, né? E mesmo que desça um pouco mais, ainda dá para ser muito lucrativa a Vale. Enfim, esses números altos aqui do minério de ferro não estão repercutindo ainda na Vale, se você analisar nesse período um pouco mais longo. Olha como o pessoal é meio de humor, né? Então a gente viu a Vale aqui, no último ano, subindo apenas 8,3%. Houve um exagero, um descolamento, né? Enquanto o minério de ferro caiu, a Vale caiu muito mais, se manteve no fundo, meio alheio aqui em alguns momentos a uma recuperação mais forte do minério de ferro. E aí o minério de ferro já tem essa diferença, o que não é comum. Então isso sim indica um desconto aqui na Vale, né? Em algum momento houve um exagero lá atrás, as ações foram corrigindo e essa correção também foi exagerada ao meu ver, né? Sem contar que tudo que a gente está falando aqui é coisa de curto prazo, né? Lembre-se que a Vale tem uma série de outros planos aqui, além do minério de ferro padrão. Ela tem minério de ferro de qualidade, metais, cobre, níquel e tudo mais, né? Mas, obviamente, o minério de ferro vai mandar na cotação da Vale e também da CS Mineração
no curto prazo. Então a gente viu que a Vale sim tem um descolamento aqui com o minério de ferro, uma oportunidade no meu entendimento, porém se a gente analisar as cotações aqui do curto prazo da Vale, olha como oscila, né? Ela veio despencando infinito e ela tentou passar algumas vezes aqui os 70 e 30 aproximadamente, ela não conseguiu. E bate e cai. E o mercado fica fazendo, parece que uma brincadeira, né? Vai lá, bate, aí cai, e chama a sardinhada, compra, ai, comprem a Vale, não sei o quê. Aí ela vai e cai, né? E aí ela bate hoje, passa e já caiu um pouquinho. Ela não tá conseguindo passar os 70 e 30, embora, na minha opinião, ela merecesse estar bem acima, mas o que a gente sabe é que o mercado é assim, né? Bem volátil, né? E eu, particularmente, eu gosto mais da Vale aqui, ó, aos 60, vamos arredondar aqui, 67 e de repente um pouco menos. Quando eu compro acima, eu compro com certeza com operações protegidas com opções, porque eu sei que é maluco, né? Eu já cheguei a comprar outro dia, acho que foi nesse dia aqui, ó, que eu falei, agora vale, vai, né? Eu comprei de forma protegida, foi a minha sorte, porque ela foi lá e despencou. Aí eu realizei o lucro na opção, né? E pude recomprá-la novamente na baixa. Foi o que me salvou ali. Se bem que hoje ela já estaria chego aqui no mesmo preço, né? Mas assim, eu consigo ganhar nesse meu período pelo menos, né? Então, comprei errado, ela caiu, pude recomprar ela no fundo, agora ela subiu e eu vou mostrar até daqui a pouco o que eu fiz, tá? Quando a gente olha acesso à mineração, fica bem óbvio que o mercado olha muito curto prazo. Um período atrás, a acesso à mineração estava sofrendo demais, e aí quando ela começou ali a ficar no foco, no caminho para atingir a meta do guidance ali de produção, aí o mercado vai lá e joga lá para cima. Não está caro ainda, na minha opinião, mas assim, até no curto prazo agora eu estou preferindo a Vale também. Uma alta de 53% só porque ela foi ali cumprindo provavelmente o guidance ali para chegar no volume. O mercado fica olhando muito curto prazo. Quando olhamos o relatório da acesso à mineração, a gente vê os volumes subindo muito, principalmente nesse último trimestre. Então, essa alta no volume fez o pessoal se empolgar e ela reafirmando que vai cumprir o guidance. Enquanto a Vale eventualmente deu umas decepcionadas, pouca coisa, inclusive, em termos de volume, o mercado já vai ficar chateado, sendo que a empresa está falando inúmeras vezes que o foco dela é qualidade, que o foco dela é eficiência, que o foco dela é os metais também, né? Então o mercado às vezes ele não liga muito para essas narrativas de longo prazo e fica preocupado ali com a questão do volume que vai gerar um dividendo melhor no curto prazo. Volume que acaba diminuindo os custos também, por conta aqui de um custo fixo mais diluído, por exemplo. Então agora vamos ver uma pesquisa interessante que a BTG Pactual fez na semana passada, perguntou para 102 investidores, sendo que 85% estavam no Brasil, e aí eles perguntaram algumas questões como, por exemplo, como está o posicionamento aí em relação a compra e venda, né? Então, 64% pessimista, abaixo da média exposição, 19% neutro e 17% otimista. Isso aqui segue aquela mesma narrativa, né? Medo de uma bolha imobiliária na China. Por mais que a demanda do aço esteja ali interessante, se tiver uma bolha, todas as previsões do aço vai dar ruim. Então esse é o grande medo aí do pessoal. Até que faz algum sentido, né? Mas talvez um exagero aqui no medo. E aí a gente tem então a questão da Gerdau não sendo mais a favorita, passando a ser a Vale, né? E aí teve algumas mudanças, a gente já vai dar uma olhada. O posicionamento contra a média histórica, 53% está se posicionando abaixo da média em relação a esse setor, 28% está em linha e 19% até acima, olha só. E aí eles perguntaram para os investidores qual a exposição que o pessoal tinha ao setor de materiais básicos. E aí 11% tinha 0% de exposição, 31% tinha 0 a 5%, 23% tinha de 5 a 10% e 23% tinha de 10 a 15% de exposição. Eu estou nessa faixa ali com Vale, um pouco de Ferbasa e Aura Mineros, e tenho também indiretamente a Vale dentro da Cosan. Então aqui eu tenho bastante exposição a Vale, acima da minha média, parece que 10 a 15 é pouco, mas para mim é muito porque eu tenho elétricas, tenho bancos, né? Estou falando inclusive percentual da carteira Brasil, né? Se for por exterior aí já reduz um pouco. Bom, enfim, eu estou nessa faixa de 10 a 15, até daqui a pouco se eu continuar nesse ritmo vou entrar na outra faixa em breve, né? Aí tem o pessoal de 7% de 15 a 20 e 12% é otimista mesmo, com 20% de exposição. E aí perguntaram qual o próximo passo. 39% falou que iria aumentar a posição, 49% falou que ia ficar neutro e 12% falou que ia reduzir a exposição, que não faz muito sentido você reduzir nos fundos, né?
Aí quando observamos as favoritas do pessoal, a Vale deu uma disparada. Ela subiu, pegou a primeira posição e disparou com 44, seguido da Suzano com 26, Gerdau com 20, Klabin com 4. Aí a gente vai lá, tem a Irani, né? Tem aqui a Aura com 1 também. E aí tem o pessimismo pessoal, a CSN, né? Não a mineração tá aqui, ó, com 3. E aí seguido da própria Vale, né? Curioso que tem um pessoal mais otimista possível com a Vale e outros aqui, ó, do lado oposto, pessimistas com a Vale. Assim como a Klabin, né? A gente vai ver aqui, a Klabin, o pessoal tá até mais pessimista. 7 pessimistas e 4 otimistas, né? Então, enfim, tem para todos os gostos. Cada um tem que entender aí qual empresa vai investir e se essa estratégia, de repente, faz sentido para o longo prazo, né? E aí o principal argumento do pessoal para não estar posicionado. O principal é o setor imobiliário chinês, eu concordo. Faz um pouco de sentido, mas aí eu prefiro utilizar algumas proteções, ver opções para minimizar bastante esse risco. Então eu acho correto. Imposto no Brasil é um risco também, o pessoal não está comentando muito, mas a reforma tributária tem ali uma questão que pode taxar mais as empresas que têm aqui commodities principalmente. Pode ser ruim, é um medo também, mas fazer o quê? Também para isso a gente tem as proteçõezinhas ali com opções. E aí nós temos outras questões como aumento de juros nos países desenvolvidos, eu não ligo muito para isso, isso aqui é cíclico, daqui a pouquinho já passa, né? Falta de disciplina no lado da oferta, isso aqui sempre foi assim, metais básicos, né? Não tem muito o que falar. E aí BR se valorizar também não ligo muito, eu estou exatamente para fazer um contraponto também à nossa moeda brasileira. A Vale é um ponto legal para a Vale, as empresas aqui desse setor de modo geral, ela tem um certo equilíbrio aqui por conta também do real. De repente o real cai muito, elas tendem a ganhar um pouco aqui, pelo menos parcialmente, né? Já que a gente observa os principais pontos aqui de preocupação em relação à tese de investimento na Vale, a principal que o pessoal está preocupado é os custos, né? O pessoal preocupado com os custos e os impactos na produção. Um volume aqui acelerado poderia melhorar bastante esses dois pontos aqui, né? Desempenho abaixo do esperado dos metais básicos, 12%, e consumo do fluxo de caixa, 11%. Esse é o medo aqui do pessoal. E aí a gente tem a perspectiva do minério de ferro. Em 2023 está liderando as perspectivas de 100 a 110. A gente viu ali o Morgan Stanley falando 117, né? Sendo ó, que tem um pessoal aqui muito também com 90 a 100. Enquanto o minério de ferro para 2024, 47% fala em 100, 110 também é liderança. E aí, em segundo lugar, 80 a 90. Ainda assim dá para ser bem lucrativa nesses valores aqui, né? Mas é para você ver como que o pessoal está pensando aqui na maioria. E aí tem um pessoal também de 90 a 100, outros aqui abaixo de 80. Dependendo de quão abaixo fique, já começa a não ficar tão legal para as empresas de mineração. Mas ainda assim, um pouco abaixo de 80 ainda dá para ser bem lucrativo. Celulose, tá aqui as perspectivas, né, que também estão um pouco pessimistas, né, mas olha como melhora aqui para 2024. O pessoal já começa a dar uma animadinha a mais. Então, existe aqui uma perspectiva de valorização da celulose, que ela meio que atingiu ali um fundo, né? Enquanto o minério de ferro tá nos bons preços, mas o pessoal tá com medo de que o fundo vai chegar. Então, é medo aqui tomando conta também. Então eu vou comentar uma pequena movimentação que eu fiz hoje nas minhas opções, que se você não sabe operar com opções, lembre-se, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados do meu curso de opções, onde eu te ensino do zero até o avançado, como fazer uma compra protegida, um dividendo sintético, tem N estratégias lá. O acesso é vitalício, você pode tirar dúvidas comigo no Telegram. Então eu tinha aqui minha proteção da Vale ao direito de vender a Vale a R$ 73,53 amanhã, e aí seria vantajoso para mim vender e comprá-la mais barato. Só que eu falei, não, eu vou estender essa proteção, né? Então o que eu fiz foi vender essa minha proteção, desfazer dessa proteção, vendi a 319, lembrando que essa operação ela não teve um custo, né, lá atrás. Então eu estou pondo 319 no bolso e estou fazendo uma nova. Essa nova tem um pouquinho de custo, 470. Então o custo acaba sendo a diferença, né? R$ 151. Então beleza, para minimizar esse custo eu vendi essa call, ainda tem um custinho, só que puxa, olha só, eu tenho aqui o tempo ao meu favor, eu estendi por 2 meses e também estendi o strike, aumentei o strike em 1,20, né? Então eu ainda vou poder vender a 74,53. Eu não quero vender a Vale, vocês têm que entender, mas eu quero ter um tempo e que lá na frente eu possa ainda desfazer dessa operação, essa put aqui, realizando, né, pondo dinheiro no bolso aqui, e de repente, se a Vale cair muito, eu posso vender uma nova put, eu posso fazer N coisas, né? Tá livre aqui, né? Essa operação nunca me teve um custo. E lembre-se que o meu curso de opção está no link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço, até o próximo. Valeu!